Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira, graças a Deus. Tá? E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, o que esperar, quem ele deve usar, né? Mais essas coisas, na nossa visão, claro, né? Bom, vamos lá, começando que a gente tá gravando no dia 13 aqui, o vídeo provavelmente vai lá pra vocês no dia 14 de maio, e o anúncio da CBF, né, em relação ao Ancelotti veio no dia 12 de maio, na segunda-feira, né? Eles anunciaram oficialmente o italiano como treinador da seleção brasileira, e na nota eles confirmaram que ainda nessa semana o Rodrigo Caetano, que é o coordenador geral das seleções masculinas, e o Juan, que é o coordenador técnico, vão se reunir com o Ancelotti para até, se eu não me engano, é dia 26, eles têm que largar... Não, é essa semana ainda, perdão. Eles têm que dar a lista larga da seleção, que é aquela prévia da lista, que são 50 e poucos nomes, que dentro desses vão sair ali acho que são 23 ou 26 convocados, acho que são 23, né? Acredito que são 26. 23, enfim, vão sair os convocados, né? Essa lista sai no dia 26, que é também quando o Ancelotti, vamos dizer, vira oficialmente o treinador da seleção brasileira, porque até o momento ele tem os dois cargos, só que ele tá treinando o Real Madrid, só que nesse dia do dia 26 já vai ter acabado a La Liga, que é a última competição que o Real Madrid tá disputando, então o Ancelotti vira oficialmente treinador apenas da seleção brasileira. Bom, a seleção vai estrear no dia 5 de junho, estreia contra o Equador fora de casa, um confronto difícil, e depois pega o Paraguai dentro de casa. São dois bons testes, assim, porque são adversários chatinhos, o Equador fora de casa, uma pedra no sapato, assim. É claro que a gente tem nomes infinitamente melhores, o zagueiro do Equador é o Félix Torres, máximo respeito. Mas é um time que está muito bem, a seleção começou com menos 3 eliminatórias e podem encher bastante o saco nesse jogo. Sim. Mas uma curiosidade que o Tite estreou em 2016 contra o Equador fora de casa, foi 3-0 lá. Então, quem sabe, tomara que o final seja diferente, a gente ganha a taça, né? Mas é uma curiosidade ainda. E o que a gente espera desses jogos é uma mudança de postura da seleção. Eu acredito que falta isso, falta um Brasil mais animado, um Brasil que faz gol, não tem medo de chutar e que seja bem organizado taticamente também. Essa é a parada. Tem que ser assim, cara. O Ancelotti conhece alguns meninos brasileiros, Vini, Rodrigo, Militão, Endrick, o Casemiro, se Deus quiser, vai voltar para a seleção. Inclusive, eu ouvi falar em algum lugar, não me lembro a fonte, que o Ancelotti já falou com o Casemiro, espero que sim. Mas... enfim, eu acredito que o Brasil vai ter uma mudança de postura. O Dorival estava meio perdido nessa questão, principalmente taticamente. Muito. Parecia que a seleção não encaixava em nada. Parecia não, era muito notável. E não tinha uma tática para ganhar dos adversários, sabe? Então eu acredito que o Ancelotti vai fazer essa mudança de postura na seleção brasileira. E acredito que vem para ser um técnico de muitas vitórias e, se Deus quiser, um título de Copa do Mundo. Só falando um pouquinho sobre o Paraguai, cara. Paraguai vai ser um adversário difícil, porque o Paraguai tá, acho que há quantos? 8, 9 invictos? 8 jogos, quer dizer, 8 jogos ou 9 invictos. Ganharam da Argentina, inclusive. Cara, é muita coisa. E a gente costuma dar ataque no Paraguai, né? Costuma. Mas perdemos também no ano passado. Exatamente. Então, essa que é a questão. Será que a gente vai, conseguir ganhar? Vai ser um jogo difícil. Contra o Equador também. Vão ser 2 jogos difíceis. Vão ser 2 bons testes. Porque não vai ser... O Ancelotti não vai estrear contra uma Argentina, Uruguai, que seria um baita teste. Mas daí teria muito mais chance dele perder também, porque seria um jogo muito mais difícil. Mas vão ser jogos difíceis, que vão testar bem a seleção. Mas são ganháveis. Mas que são muito ganháveis. Então, eu acho que muito dessa nossa expectativa, cara, a gente quer voltar a sorrir. A gente quer voltar a ter a olhar pra seleção e ver uma chance de Copa do Mundo. Exatamente. Uma chance de ser ex em 2026. Voltar a pintar as ruas, voltar a abrir aquela gelada, tá ligado? Porque, cara, do jeito que tava, a gente chegaria na Copa de 2026, claro que, cara, todo mundo gosta de Copa. Copa é o melhor momento, um dos melhores momentos da vida, assim, sabe? A cada 4 anos que as pessoas têm, né? Principalmente quem gosta de futebol. E só que o que mais dá vida a esse sentimento que a Copa nos traz, é a nossa seleção estar bem. A gente ter uma esperança na nossa seleção, né? Cara, a gente vive no país, a gente torce pra seleção mais vitoriosa da história. É a seleção que ganhou mais vezes a Copa do Mundo, a única que tem 5 títulos, a única que tá brigando pelo Hexa. A gente não pode diminuir isso, a gente não pode achar que isso é menos do que é, entendeu? Então o que a gente quer é voltar a olhar pra essa seleção e tipo, chegar no dia do jogo do Brasil e a gente ter aquela esperança, tipo assim, caraca, vamos ganhar. Hoje a seleção joga. Caralho, hoje a seleção joga. Daí tipo, oitavas de final, vamos pegar, sei lá, o Marrocos. Mano,
taca, tá ligado? Não é tipo, pô, Marrocos tá bem e tal, ai, cara, que medo do Marrocos. Não, pô, entendeu? A gente é o Brasil, mano. Com todo respeito ao Marrocos, o Marrocos tá muito bem. Mas eu tô dando um exemplo, né? A gente tem que voltar a ter essa expectativa em relação à seleção. Eu acho que... Voltar a ser favorito também, né? Isso. Pô, o medo nas seleções também. Isso. Vamos enfrentar o Brasil sempre fez. Exatamente. Né? Vamos enfrentar o Brasil, fudeu. Não a gente falar isso em relação às outras seleções, né? Porque hoje, se a gente pega qualquer seleção europeia, pode ser a Suíça. A gente tem medo da Colômbia, pô. Exatamente, pô, muito medo da Colômbia, né? Então acho que o Ancelotti é um cara o principal quesito, mano. O Ancelotti é maior do que qualquer jogador que tá ali. E eu acho que isso vai ajudar muito. Sim. Porque nenhum jogador vai conseguir crescer pra cima do Ancelotti. O Ancelotti é o maior ali. Entendeu? Ninguém é maior que ele. Ninguém vai querer... Eles podem até querer, mas eu acho que não vai de pedir um chiclete pra ele, tá ligado? Exatamente. Então assim, eu acho que isso ele vai impor respeito. Espero que ele tenha... tipo assim, possibilidade de realmente fazer o trabalho dele do jeito que ele quer, porque a gente sabe que é um pouco de máfia a seleção brasileira, a CBF. Espero que eles deem o espaço que o Ancelotti precisa pra isso. Deem o que ele precisa pra isso. E eu acho que tem tudo pra dar certo. O Ancelotti, pra mim, na minha visão, para 2026, é o melhor técnico possível que a gente poderia ter. É minha opinião. Tu pode achar que é outro, mas pra mim é o melhor. Pra 2026 é melhor. Tá? Já provavelmente vão me xingar por eu ter falado isso, mas pra mim é melhor que o Guardiola. Pra 2026. Porque o meu ponto é... poucos encontros, poucos jogos, poucos dias de contato com a seleção. O esquema tático do Guardiola, pra ele funcionar, obviamente ele é um dos melhores do mundo, se não o melhor, né? Acho que o melhor. Pra mim, o Ancelotti é o melhor técnico que eu já vi. Mas o Ancelotti é o maior que eu já vi, né? E o esquema tático do Guardiola ali, cara, ele é muito bom, mas ele precisa de tempo, ele precisa de constância, de estar todo dia, no dia a dia ali com os jogadores. Mostrar pros jogadores como é que funciona. Isso, e irem treinando isso. O esquema pede isso. O esquema que funciona no dia a dia, né? Não a cada 3 meses quando eles se encontram. Sabe? Isso. Já o Ancelotti é mais um cara de vestiário, é um cara mais de conhecer, de dar liberdade pros caras. Passar aquela dica. Isso. E não que o Ancelotti seja um cara sem tática. O Ancelotti tem tática. Inclusive, o Ancelotti é um cara muito versátil. Ele sabe jogar de todos os estilos que tiver que jogar. Se tiver que jogar de posse de bola, ele joga. Se tiver que jogar de contra-ataque, ele joga. Se tiver que se defender o jogo inteiro, pra segurar 1-0, ele vai fazer, como a gente já viu algumas vezes contra o Manchester City e deu certo. Então, o Ancelotti é um cara muito versátil. Pra mim, pra 2026, tiro curto é o melhor cara que a gente poderia ter. Perfeito, concordo com tudo. Inclusive, vi muitas pessoas subestimando a contratação do Ancelotti, falando que, essa temporada do Real Madrid tá ruim. Mas eu acho uma hipocrisia, porque ano passado ele tava sendo elogiado, rasgando elogio pra eles, que foi um baita de um técnico que, cara, se não fosse o Ancelotti naquele time do Real Madrid, tipo, era um time muito bom, jogava muito futebol, mas o Ancelotti foi peça fundamental. Assim como em 2022, que mudou completamente o patamar do Real Madrid. Benzema é importantíssimo em 2022, mas o Real Madrid vinha de uma certa crise, assim. O Real Madrid não jogava um bom futebol há um tempo, desde a saída do Cristiano Ronaldo. Então, o Ancelotti dá aquela vida, vai naquela emoção, né, como foi em 2022. Mas, cara, não tem como subestimar um treinador por uma temporada um pouco abaixo. E a temporada do Real Madrid não é lamentável, é ruim. Não. Mas só um ponto sobre isso. Muito se fala da temporada do Real Madrid, né, e eles estão botando tudo no Ancelotti, né. Mas uma questão a gente tem que falar. O Ancelotti quis contratações. O Real Madrid não permitiu, o Real Madrid não contratou. Olha a linha de defesa do Real Madrid. Em momentos, o Courtois não teve disponível. Aí ele teve que jogar com o Lunin. Beleza. Jogando, inclusive, até com o terceiro goleiro. Exatamente. O Carvajal não jogou essa temporada. Entendeu? É o nosso lateral direito titular, não jogou, a gente teve que jogar com o Lucas Vázquez. Importantíssimo na temporada passada. Cara, a gente improvisou Valverde e Vázquez praticamente a temporada inteira. Pô, a gente teve que improvisar o nosso um dos melhores meio-campistas, que tem o Bellingham também. Nosso melhor volante, segundo volante ali, a gente teve que improvisar ele muitas vezes nos jogos mais importantes de lateral direito. Sim. Porque o Vázquez não dá conta nem perto do recado, nem perto do que é o Carvajal. Na lateral esquerda, o nosso titular é o Mendy, que já não é a melhor coisa. E o Mendy, mais da metade, eu acho, da temporada, ou metade no mínimo da temporada, o Mendy tava machucado. A gente teve que se contentar com Camavinga jogando ali, que a gente já sabe que ele não joga bem de lateral esquerdo. A gente teve que se contentar com o Fran Garcia, que não é bom, que é um jogador, por nível do Real Madrid, fraco. Nossa linha defensiva, o Rudiger foi o que mais teve disponível, nem mais disponível o cara tá agora. O Militão não ficou disponível a temporada inteira, basicamente. O Alaba, quase a temporada inteira indisponível. E quando tava disponível, nunca pode jogar o tempo inteiro, sabe? Uma vez ou outra só, e não tá 100%, a gente sabe que ele já tá fudido do joelho ali. Aí o Ancelotti achou o Raul Asensio ali, que foi um baita achado. Mesmo assim, cara, muitas vezes tem que jogar de Raul Asensio e Tchouaméni, Rudiger e Tchouaméni. Sempre esse rodízio na zaga, né, cara? Impressionante. Raul Asensio e Rudiger. Mas mesmo assim, nunca é a dupla titular, nunca é os laterais titulares, e por isso, daí coloco só na bunda do Ancelotti. Mas, cara, o Ancelotti tá cheio de desfalque. E não foi permitido pra ele fazer as mudanças que ele queria, as contratações que ele queria. Então tem que botar a mão na consciência também pra entender isso.
Entendeu? Sim. Não é só falar, tira o Ancelotti que vai se resolver tudo. Não, bota o Xabi Alonso lá e não dá nenhuma contratação pra ele. Bota meio time, meia defesa machucada lá pra ver se o Xabi Alonso vai ser campeão da Champions, pô. Tá ligado? Não tem como, né? Não tem como botar tudo na culpa do treinador, que já se provou diversas vezes no time do Real Madrid. Isso. E botar a culpa no cara se o sistema defensivo não funciona, porque ofensivamente o Real Madrid é um time bom. O Mbappé acabou de fazer 3 gols contra o Barcelona, o Vini fez uma boa partida, inclusive, e tomou 4 gols, não adianta. Se a defesa estivesse sólida, poderia ser 3-1, 3-2 pro Real Madrid, por exemplo. Isso, exatamente. Agora, só pra terminar, vamos falar de longevidade do Ancelotti. Cara, a gente acredita assim, é um treinador que já pensava muito em aposentadoria, principalmente depois da saída do Real Madrid. Acredito que se não aparecesse seleção brasileira, ele ia largar essa vida do esporte, aproveitar com a família, né? Mas, cara, eu acredito que potencial para ficar até 2030, até 2034, 2038, o Ancelotti tem. Acredito que sim. A gente não sabe se ele vai ter paciência e... não sei a palavra certa, mas... disposição. Você vai querer trabalhar, né, mano? Exatamente. Esse tempo todo. Porque a gente tá em 2025, tem uma Copa agora em 2026 e a outra é só em 2030. O cara tem quantos anos? Tem mais de 70, quase a idade do Papa. Cara, é difícil, né? A gente acha que não que seja um problema. Não é um problema. Porém, a gente pode começar a imaginar que não seja 2, 3 Copas que o Ancelotti vai conseguir disputar com uma seleção. Se ganhar a Copa em 2026, ele fica à vontade se quiser se aposentar. Fica totalmente a critério dele. Com certeza. Se ganhar a Copa de 2026, acabou. Mas eu particularmente acho bem difícil que ele fique até 2030. Por conta, como o Pedro comentou, né? Ele já pensava em se aposentar essa temporada. Se ele falou, né? Que se ele saísse do Real Madrid, ele queria se aposentar. Mais ou menos isso. Não vou botar entre aspas, porque posso ter falado alguma coisa diferente, enfim. Mas... então acho difícil que até pela idade dele, ele já ter tido essa vontade de se aposentar, que ele fique até 2030 e jogue 2 Copas do Mundo com o Brasil. Fique 5 anos no Brasil, acho difícil isso. Mas a gente pode torcer pra isso, né? Mas, enfim, acho que pra tiro curto ele é o melhor possível. Agora, pra 2036, 2030, que é mais a questão ali, né? Será que vai continuar? Será que não vai? Sim. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, cara. Diz aí se vocês gostaram dessa conversação. Acho que todo mundo gostou, né? Acho que sim. Espero que sim. Mas enfim, deixa a opinião de vocês. A gente vai fazendo mais conteúdo de seleção em breve, quando tiver jogos, né? E é isso. Bom, a gente tá com uma expectativa bem alta, mas Sim. tomara que dê certo. É isso, rapaziada. Rapaziada. Segue pra mais. Falou, até o próximo vídeo.